É o texto que fala do filho único da viúva, ou seja, esta mulher estava enfrentando o luto pela segunda vez, porque ela já havia perdido o seu marido. Esta mulher agora estava perdendo o seu único filho. A situação desta mulher é uma situação dramática, porque dentro do contexto em que ela estava inserido como mulher, ela perdendo o seu único filho e já havia perdido o seu marido, ela estaria fadada a trabalhos forçados. Na verdade, ela estava perdendo tudo que ela tinha. Ela já vinha passando por um processo que eu vou chamar do processo de repetição. Ela houvera perdido o seu marido, ela perdeu o seu esposo, ela enterrou aquele marido. E agora, a vida com os seus caprichos leva o seu único filho. Quantos de nós muitas vezes não estamos enfrentando o processo de repetição? Quantos de nós não muitas vezes sofremos em uma área e muitas vezes quando nós achamos que estamos superando esta área torna-se a se repetir. E aqui tem um caso clássico de um processo de repetição. Uma mulher, ela perde o marido e agora ela está perdendo o seu único filho. Ou seja, essa mulher estava perdendo tudo. Essa mulher estava perdendo absolutamente tudo. Possivelmente o seu sofrimento era um sofrimento indescritível. Mas, na saída daquela cidade que tinha como nome Naim, com a ideia de alegria, aquilo que era para ser alegria não tinha alegria nenhuma. Nós estamos falando de um cortejo, de um ambiente fúnebre. Nós estamos falando de um ambiente de consternação. E aqui nós vemos como Jesus é glorioso. Aqui nós vemos como Jesus é espantoso. Aqui nós vemos como Jesus, Ele é um Deus incomparável. Aqui nós vemos Jesus de uma forma inigualável. E ali estava Jesus, e diz o texto, vendo-a. Esta palavra é uma palavra significativa, porque o olhar de Cristo, o olhar de Jesus, não é um olhar pluralizado. Jesus olhou para a pessoa certa. Jesus olhou de uma forma singular. O termo diz vendo-a. Foi a mulher que Jesus viu. Jesus olhou naquela multidão alguém que estava sofrendo de forma particular. Talvez você esteja sofrendo de forma muito particular e intimista. Talvez você esteja vivendo o seu momento, mas eu quero te dizer uma coisa. A visão do Senhor, ela continua a mesma. O Senhor sempre tem um olhar individual e específico para mim e para você. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a noiva de Cristo. Mas uma coisa é certa, o Senhor nos vê dentro de um corpo, mas também nos vê como indivíduos. O Senhor conhece a soma dos cabelos de nossas cabeças. Davi compreendeu isso ao dizer no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e vê se em mim há algum caminho mau, porque a palavra não me chegou à boca e tu conheces toda. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, tu lá estás. Para onde me ausentarei do teu espírito? Porque, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu me conheces, Senhor, quando eu era uma substância ainda informe. Porque todos os meus dias estão contados no teu livro. O olhar que tu tens para o homem, Senhor, é um olhar individual. Podemos estar numa multidão, muitas vezes achando que ninguém está nos notando, no sentido de olhar e ver a nossa situação. Mas uma coisa é certa, vendo-a, o Senhor tem um olhar específico para cada um de nós. O Senhor não só fica no campo da visão, o Senhor não fica só no campo da especulação de olhar o sofrimento humano. Mas quando o Senhor olhou para aquela mulher, diz o texto, o Senhor se compadeceu dela. A segunda palavra solene de graça é compadecimento.
Essa palavra no original ela tem uma ideia de uma dor profunda, de um sentimento que gera dor. Jesus não ficou apenas no campo da visão, assistindo o sofrimento humano, mas Jesus se compadece. Jesus, ele absorve para dentro de si o sofrimento alheio. Jesus observa que aquela mãe estava sofrendo. Jesus, ele observou-a. Jesus a vê primeiro, mas agora ele sente nele um compadecimento. Jesus foi movido por uma grande compaixão. Jesus foi movido por um sentimento de trazer dor nele mesmo. Não somente isso. Jesus não fica só no campo da visão, Jesus não fica só no campo do compadecimento, mas o Senhor libera uma palavra. E Ele diz: não chores. Meus irmãos, é tão difícil não chorar, principalmente se ela pudesse dizer para Jesus: Jesus, como assim não chorar? Jesus, olha só, Jesus, eu perdi o meu marido, eu perdi o meu esposo, eu sou uma viúva, eu já perdi as honras na sociedade porque eu sou uma mulher, e a mulher na sociedade judaica, ela não tinha um valor que tem-se hoje. E agora, Jesus, eu perdi o meu único filho, que possivelmente ele era fruto do meu trabalho, do meu sustento. Era ele que saía no campo, era ele que fazia o trabalho, e agora eu não tenho mais como trabalhar. O Senhor está falando para mim para que eu não chore, que eu não chore. Porque, meus irmãos, é verdade que o apóstolo João, na sua visão lá do Apocalipse, disse: porque um dia Ele enxugará do nosso rosto todas as lágrimas, gota por gota. Nós estamos tão seguros, porque quando Jesus diz não chore, não é uma palavra solta ao vento, não é aquela palavra que eu já fiz muitos sepultamentos, muitos continuo fazendo, muitas cerimônias fúnebres, passei por várias. E o máximo que eu posso dizer é os meus sentimentos, como um homem. Mas eu nunca cheguei em uma cerimônia fúnebre e disse para a família do morto: não chore. Eu não posso dizer isso. Eu não conheço nenhum líder que tenha dito isso. Mas há um que disse em um sepultamento: não chore. Porque somente Ele, que é Deus glorioso, Ele que muda estações, tempos e anos, Ele que é o Senhor da vida, dos átomos, dos elétrons, dos prótons, da aerodinâmica, do vento, do sol, da lua, das estrelas, das células. Ele que é o Senhor soberano, Ele pode dizer em uma cerimônia fúnebre: não chores. Eu não sei se você tem chorado, mas uma coisa é certa: não chorar não é suprimir o sofrimento, não é engolir o choro como nós fazemos com os nossos filhos. Não chorar é atentar-se para aquele que está dizendo: não chores. Jesus é o único que pode encerrar caminhadas doloridas, sofridas, sofríveis que nós possamos estar vivendo. Porque todos pararam. Aqueles que estavam conduzindo pararam. E agora o Senhor libera uma segunda palavra. Ele diz: jovem, eu te mando, levanta-te. Somente Jesus em sua plenitude
de Deus que disse para aquela mãe: não chores. Agora ele não se refere mais à mãe. Ele vai no jovem e diz: levanta-te, levanta-te. Uma ordem, uma autoridade que perpassa todo o conceito humano, científico e natural da vida. Jesus vai em áreas, em ambientes, vai trafegar esta ordem espiritual do Senhor, este mandato espiritual, esta ordem de se levantar para um defunto, para um corpo, para alguém que estava morto, que talvez já num estado de putrefação. Aonde estava o espírito deste jovem, nós não sabemos. O que estava acontecendo, para onde foi, nós não sabemos. Nós não precisamos saber, apenas as coisas que nós podemos crer e glorificar ao Senhor é que quando Ele dá uma ordem, aquilo que era caos precisa voltar para a ordem, aquilo que estava morto precisa voltar para a vida, aquilo que estava distante precisa vir para perto, porque a ordem precisa ser executada e tudo aquilo que nós não conhecemos precisa obedecer ao comando eterno e poderoso de Jesus Cristo. Ele é o único que pode dizer: levanta-te. Somente este Jesus glorioso pode encerrar a nossa caminhada de sofrimento e dor e dizer para nós: levante-se, levante-se, saia dessa. Somente Jesus. Versículo 15. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. A pergunta é: em quem foi o maior milagre da ressurreição? Jesus olhou para quem? Para a mãe. Jesus se compadeceu de quem? Da mãe. Jesus pediu para quem não chorar? A mãe. Jesus restituiu o filho a quem? A mãe. Sabe o que isso nos ensina? Que Jesus cuida dos vivos. Jesus faz obras extraordinárias em pessoas vivas. A ênfase do milagre não é o menino. A ênfase do milagre era uma viúva que perdera o seu único filho. E Jesus, com grande compaixão, Ele vai ressuscitar um filho para fazer com que aquela mãe pudesse ser restituída, não somente de um filho, mas aquela mãe que ela só tinha uma certeza, que ela já tinha tido a experiência de enterrar seu marido. Ela sabia o percurso, ela sabia o trajeto do luto, ela sabia o que era perder, ela sabia o que era voltar para casa sozinha, ela sabia o que era ficar em casa sem ninguém, ela sabia que não tinha mais o seu companheiro do seu lado. Ela tinha uma experiência cabal, ela tinha uma experiência verdadeira. Eu vou voltar para casa porque eu sei que quando a morte vem não tem mais jeito, então eu vou voltar para casa para não mais, assim como eu não vi meu marido, assim como eu não mais posso sair com o meu marido, nem estar com o meu marido, agora vou ter que voltar para casa para voltar sem o meu filho. E muitas vezes nós estamos dentro de estatísticas naturais. Muitas vezes nós podemos estar dentro de contextos naturais como este, que a morte mata e você sepulta e você volta para casa. Mas se na nossa caminhada, mas se no nosso trajeto, de repente, você e eu nos cruzarmos com Jesus Cristo, as coisas podem ser diferentes. Aquilo que é natural, aquilo que era para ser, aquilo que a lei da física, a lei da ciência, a lei médica, a lei jurídica, a lei do Satanás que for, o Senhor quebra e executa o não chores, e executa o seu levanta-te.
Ele executa o seu levanta-te e restitui a sua mãe. E uma mulher que tinha experiência de sepultamento, ela agora volta para casa com um filho. Isso é loucura. Isso não é uma história da carochinha. Nós estamos falando do Senhor Todo-Poderoso. Algumas restituições, elas precisam acontecer nas nossas vidas. Porque nós não podemos viver como se fossem mortos. O vivo tem que viver como um vivo.